Gostaria, então, de convidar a Yasmin Almeida, que é do mestrado no Programa de Pós-Graduação de Geografia aqui da UERJ, para apresentar o tema Aplicação do Sistema de Projeção de Poluição Industrial, modelo IPPS, estudo de caso na área da Avenida Dom Helder Câmara, Rio de Janeiro, Brasil. Yasmin. Ele, de vez em quando, engana. Bom, aqui é o pointer, tá? O pointer está aqui. Bom dia a todos, boa tarde, no caso. Eu sou Yasmin, eu sou aluna de mestrado aqui da Geografia da UERJ, e esse trabalho começou desde da minha monografia, que a gente está estudando a mudança de uso do solo e a contaminação do solo na área da Avenida Dom Helder Câmara. Bem, trabalhando com a mudança de uso do solo e a contaminação, a gente precisava entender como são as indústrias atuais. E, para isso, a gente utilizou uma metodologia de estimativa de potencial poluidor na avenida. Bem, atualmente não tem dados facilitados ambientais das indústrias no Rio de Janeiro. Eu trabalho no município de Duque de Caxias e eu conheço como é o trâmite interno no município para você conseguir qualquer dado. E no mestrado, como é rápido, conseguir um dado é muito difícil. Então, a gente utilizou uma metodologia de estimativa de potencial poluidor. As estimativas de potencial poluidor começaram a existir principalmente depois da década de 70. Com a ambientalização dos conceitos, a ciência e as empresas tiveram pressão para começar a construir indicadores. Então, o governo constrói indicadores. Porém, o Brasil e outros países da América Latina ainda têm uma dificuldade da construção dos indicadores, porque eles são muito onerosos para os cofres públicos. E os dados, normalmente, são muito descasados ou difusos. Essa metodologia é direcionada para a indústria, porque a indústria, como uma área de uma ação para a poluição, é importante. É uma das que mais poluem por causa das suas metodologias de construção. Assim, eu utilizei a metodologia do IPPS. O IPPS, na verdade, é uma metodologia do Banco Mundial que é direcionada para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Por quê? Eles não utilizam nenhum dado muito complexo sobre o meio ambiente. Eles possuem basicamente 3 valores para indicar, que é o valor de produção, o valor adicionado e o de número de empregados. No Brasil, essa aplicação pode ser feita no Brasil inteiro, por causa do número de empregados. Quando você utiliza o número de empregados, o dado da Firjan, que é nacional, você pode pegar o dado e fazer, qualquer um pode fazer essa metodologia. E ela utiliza, ela cria coeficientes de emissão de poluição para 3 meios: o ar, a água e o solo. Isso se diferencia de outras metodologias de potencial poluidor, porque essa faz os 3 meios. Existem metodologias que fazem só do ar ou só da água. O solo, essa é a única metodologia que faz. E como eu estudo o solo, eu tive que utilizar ela. Cada setor industrial tem um coeficiente diferente. Esse setor industrial, com essa metodologia do Banco Mundial, eles utilizaram as indústrias, os tipos industriais americanos, que é do SIC. E essa metodologia é da década de 80 e 90. Então, o SIC, naquela época, ainda era da primeira moldagem. E só se correlaciona com o KNAI, que é nacional,
é a tipologia nacional do primeiro. Atualmente, o CNAE está na 4ª edição. Então, o IBGE, sabendo da utilização e dessa correspondência entre o ICIC e o CNAE, o IBGE já fez essa correspondência e, por isso, possibilita também essa metodologia ser utilizada. Como eu disse, a aplicação em países com dificuldade de obtenção dos dados industriais. Qualquer dado no Brasil já é difícil de achar. Quando você fala de poluição, os dados são mais dificultados ainda. E o Rio de Janeiro já utilizou essa metodologia só que a nível estadual. E com o relatório de gestão de poluição ambiental do Rio de Janeiro. Só que a aplicação dessa metodologia foi um nível mais local, utilizou o nível de bairro e o de setor censitário. O cálculo da metodologia é o coeficiente de intensidade de poluição, que é a divisão entre a emissão dos poluentes e da atividade industrial. Para a aplicação da metodologia, como eu disse, tem que fazer essa interligação entre o sistema do ICIG, que é americano, com o sistema brasileiro. Como eu disse, essa ligação já tinha sido feita pelo IBGE, só que você tem que fazer escalonada. Primeiro você tem que fazer do CNAE 4 para o CNAE 2, para depois você fazer para o CNAE 1, e aí sim fazer com o ICIG. Não tem como fazer direto do CNAE 4 para o CNAE 1. E os dados são o coeficiente de poluição por 1.000 empregados. Então, quando você vai fazer a análise pontual, você tem que dividir por 1.000 empregados e aí sim fazer pelo número de empregados daquela indústria. A análise começa pontual, porque você pega a indústria e faz o coeficiente para aquela indústria. Só que eu trabalho na parte de planejamento urbano. E um dos problemas do planejamento urbano é quanto ao zoneamento municipal. Não sei como é no Rio de Janeiro, mas em Caxias o zoneamento municipal muda toda hora e tem uma dificuldade de se interligar. É muito difuso. No Rio de Janeiro eu ainda estou fazendo essa pesquisa sobre o zoneamento municipal, mas eles são mais consolidados. E o zoneamento naquela área está modificando. Antes era industrial e agora está sendo residencial. E eu precisava saber como estavam localizadas regionalmente aquelas indústrias. Não pontualmente, até porque o dado, por ser da Fijan, você não pode utilizar o dado pontualmente, porque você está botando a indústria, você está jogando todos os dados da indústria pontualmente. Você tem que fazer a análise regional. E eu trabalhei com as duas em escalas, o setor censitário e o de bairro. Quanto aos coeficientes do ar, do solo e da água, ali Peraí. Nessa parte aqui, tem toda a descrição de quais são os coeficientes. E os tóxicos de solo e os metais tóxicos, ele faz uma descrição de todos, que são mais de 300 metais e tóxicos do solo. E na descrição da metodologia tem todas essas pontuadas. Bem, a caracterização da área. A Donner-Câmara, por que a Donner-Câmara? A Donner-Câmara, ela é um dos 3 eixos da segunda expansão industrial do Rio de Janeiro, que começou no centro, foi para a Zona Norte e agora depois para a periferia. Então, quando foi para a Zona Norte, as indústrias se localizaram basicamente em 3 eixos. E a Donner-Câmara foi um deles, se não o principal. E, atualmente, existe uma mudança de uso do solo da indústria para residência. E eu precisava saber como ocorrem as indústrias atualmente. Muitas indústrias foram descomissionadas daquela área, que é onde para quem não sabe, a suburbana e é onde tem o shopping Norte Shopping. E o próprio Norte Shopping foi refuncionalizado, assim como Nova América, que são antigas indústrias e foram refuncionalizadas. E
com a análise das indústrias, aqueles são os pontos das indústrias, consegue-se ver que, na verdade, as indústrias localizadas ali, a maior parte são microindústrias. Microindústrias de fabricação alimentícia ou de móveis. E as indústrias no Brasil, a indústria, por exemplo, de edição de vídeo, de imagem, uma gráfica é uma indústria. Uma Xerox é uma indústria. E isso daí acaba dificultando a análise dos dados, porque essas são as microindústrias e quase não tem necessidade para esse tipo de análise em si. A classificação por porte foi feita a partir da classificação do Sebrae, que é por número de empregados na indústria. No total, são 580 indústrias, porém, como a metodologia só utiliza a indústria de transformação, são contabilizadas apenas 363 para a aplicação da metodologia. A maior parte das indústrias são micro e pequenas, porém, o pessoal ocupado basicamente está na indústria média. As indústrias pequenas têm uma força, porém, as indústrias médias ocupam a maior parte do pessoal ocupado na área. E a concentração por tipo industrial está alimentícia, fabricação de móveis, a indústria química e a fabricação de produtos metálicos, basicamente. E também tem a refino de petróleo. Só que a refino de petróleo tanto pode ser a que refina o petróleo que faz o transporte. E é outro tipo industrial que causa um problema na aplicação desta metodologia. O mapa abaixo está... Esse daqui demonstra como está localizado geograficamente a área. Ela toda está localizada dentro de uma subbacia do Canal do Cunha. E que não dá para ver a diferença dos verdes. Mas aqui está a Floresta da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca. Isso daqui é uma APA municipal. E essa mancha amarela é a Aparu da Serra da Misericórdia, que é uma Aparu da Zona Norte, que quase não tem nenhuma instância do poder público porque é dificultada devido à violência no local. Então, a configuração, toda essa área industrial, ela está dentro de uma subbacia. Então, é importante você notar como acontece. E aqui está a quantidade de bairros por indústria. A diferença do... Eu botei esse mapa maior e eu vou mostrar os outros. Mas é interessante notar a diferença entre a quantidade de indústrias e depois eu vou falar do potencial poluidor. A quantidade de indústrias, quem passa pela área conhece, porque a área de Benfica, você consegue ver diversas pequenas indústrias. Só que, como eu disse, são as áreas de pequenas indústrias. E normalmente voltada ao setor de móvel. Essa área aqui, eu divido em 3 áreas. Essa daqui que é de Cascadura, onde já tem uma residencial consolidado. Essa parte do meio da avenida, que é onde estão os shoppings, e que está havendo a maior mudança de uso do solo, que está acontecendo as grandes... os lançamentos imobiliários, isso. Onde estão os lançamentos imobiliários, onde está a maior parte dos lançamentos imobiliários. E os usos das brownfields, que são os usos das indústrias descomissionadas, que os lançamentos imobiliários estão utilizando as indústrias descomissionadas, as áreas das indústrias descomissionadas, está exatamente nessa parte, a concentração, e o final, ou o começo, da Donder Câmara, que tecnicamente é o começo, está concentrada a área das favelas, Manguinho, Jacarezinho e Benfica. Nessa área aqui, tanto é que esses 2 bairros aqui, tem quase um vazio de indústrias por causa da intensidade das favelas. É basicamente ocupado pelas favelas. E Benfica tem uma concentração grande. Antes existia em Benfica e no Jacarezinho grandes indústrias, porém elas foram descomissionadas e atualmente, basicamente, só tem pequenas indústrias, principalmente em relação a móveis.
móveis ou alimentícia. A análise do potencial poluidor, historicamente, é feita por estatísticas, por gráficos. E com o desenvolvimento do geoprocessamento, começou-se a utilizar e se espacializar essas indústrias, esse potencial poluidor. E, bem, eu fiz esse primeiro gráfico, na verdade, essa tabela, para demonstrar a intensidade da poluição conforme os parâmetros de poluição. Por exemplo, sólidos e totais em suspensão é a maior contribuição de poluição, que demonstra, e como a área é totalmente vinculada a uma subbacia só, a concentração da água, da poluição da água naquelas indústrias é importante. A contribuição da poluição da água daquelas indústrias é importante. Só que, por exemplo, a interpretação desses dados tem que ser analisada porque os tóxicos, no geral, apresentam uma carga menor de poluição. Porém, a toxicidade dos tóxicos é muito maior. Então, os tóxicos, os autores consagrados para essa metodologia falam que são os mais importantes na análise dessa poluição, desse parâmetro. E não apenas deixar-se... pouco a contribuição, porque a toxicidade é muito maior do que os outros. E o potencial poluidor por tipo de indústria. Como já é esperado, a indústria química ela é o que mais tem o potencial poluidor. Lembrando que o potencial poluidor, essas metodologias são, na verdade, teóricas. Então, não quer dizer que esteja poluído desta forma, ou é só um potencial de poluição. E como a metodologia é feita dos Estados Unidos, isso acaba sendo subestimado a poluição, porque essa metodologia é feita pelos dados do Censo Imobiliário e os dados dos relatórios de poluição dos Estados Unidos, que ocorrem depois das indústrias já terem todo o processo de licenciamento ambiental. Ou seja, tecnicamente, elas já estão se protegendo ou mitigando as suas poluições. No Brasil, nem sempre isso acontece, ou acontece... Enfim, é meio difuso isso. Por isso, os autores indicam que, nos países subdesenvolvidos, essas metodologias tendem a ser subestimadas. A indústria química é a mais importante, seguida pelo de refino de petróleo, mas, como eu disse, é difusa com a distinção dos usos do refino de petróleo no CNAE 1 e no ICIG 1. E a indústria metalúrgica também tem uma importância interessante, principalmente nos tóxicos. A partir desses dados, foi feito um ranking do potencial poluidor. Essa metodologia do ranking é proposta por Moreno, que não é 2011, eu digitei errado, é 2005, que foi ela que começou a aplicação dessa metodologia no Rio de Janeiro a nível estadual. E ela fez esse ranking que botou por bairro, e eu só botei os 3 bairros principais do ranking, que são esses aqui. Exatamente na área onde está ocorrendo a mudança do uso do solo e onde foi modificado o zoneamento para residencial, que antes essa área aqui era industrial ou de uso misto, e hoje está residencial com... foi criado um projeto para se tornar residencial essa área. Porém, ela é a que está melhor pontada no ranking. Foi aplicado peso aos parâmetros. Como eu disse, os parâmetros, como são água, ar e solo, é muito difuso essa noção de contaminação, porque você tem que analisar a contaminação da água, separadamente do solo, e do ar, dependendo da análise. Como foi analisado os 3 juntos,
foi aplicado peso igual a todos, menos aos tóxicos, porque os tóxicos, pela noção de toxicidade, têm uma importância maior no potencial poluidor. E para a noção do perigo. Então, em Alma del Castillo e Caxambi, estão ocupando o primeiro e segundo lugar em quase todos os parâmetros de poluição. E por isso, eles estão ranqueados como os principais bairros poluidores, que possuem indústrias poluidoras. E é onde está ocorrendo a mudança de uso do solo. Bem, e a análise por setor censitário? A análise por setor censitário ocorreu exatamente por causa da noção do zoneamento. Como o zoneamento municipal ele é pontual, a análise do setor censitário ajuda a verificar mais especificamente onde estão as indústrias. E depois, com o potencial poluidor, aonde estão as indústrias que mais poluem, ou possuem possibilidade de poluir. Então, setor censitário é a menor escala de análise brasileira e ela possui uma importância para o zoneamento municipal. E ela delimita com mais precisão a concentração industrial nesse caso, que aqui são indústrias por setor censitário. E você consegue notar, apesar de eu achar que antes eu achava que ia vir mais próximos à avenida, mas nesse bairro aqui não foi próximo à avenida, só nesses dois aqui, essas duas áreas industriais principais. E aqui é basicamente de indústria química. E por isso está ranqueado desta forma, principalmente por causa da concentração de indústria química nessa parte aqui. E isso não quer dizer, por exemplo, aqui, nessa área, é onde possui a maior parte das indústrias químicas e por isso essa parte foi ranqueada. Mas, ok. Mas não foi identificada num simples mapeamento de quantidade de indústrias. E por isso eu vi metodologias de regionalização do ranking para setor censitário. E eu utilizei a metodologia do Skater, que é pelo TerraView, que regionaliza a partir dos parâmetros envolvidos. Aí eu botei os parâmetros e o Skater regionalizou. O Skater acabou regionalizando por áreas, por coeficientes. Por exemplo, essa área aqui que não está indicada em nenhum outro escala, na escala de bairro, esse mapa desse bairro não tinha importância no coeficiente de poluição, nesse setor censitário, por causa de duas indústrias, acabou sendo indústrias químicas aqui. São duas indústrias químicas aqui, ele foi destacado. E aqui são indústrias. Esse amarelo aqui, na verdade, é a indústria química, esse daqui é de refino de petróleo, onde estão as de refino de petróleo, mas não necessariamente são de refino de petróleo. E ele dividiu por áreas, por coeficientes de poluição. As laranjas, esse amarelo aqui, são as indústrias químicas, o rosa são de refino de petróleo, basicamente, é onde ele indicou a maior parte dos refinos de petróleo. Esse daqui é alimentícia, esse vermelho é alimentícia, e com esse mapa você consegue identificar onde estão as áreas prioritárias para a noção de poluição industrial, onde não tinha, e isso facilita o zoneamento, a mudança de zoneamento da cidade, porque você localiza exatamente onde ou você precisa ter um estudo mais elaborado da área, ou botar o zoneamento como uso misto ou uso só industrial, porque aqui não tem como botar um uso só industrial. Mas você tem que rever o zoneamento, porque agora está residencial prioritário. Então, aplicação de Skater, identificação das áreas prioritárias. E aí eu vou para as discussões. Que essa metodologia ela foi necessária pela dificuldade de obtenção de dados, de poluição industrial ou das indústrias no geral.
E essa metodologia pode ser reaplicada a qualquer área do Brasil, ou do mundo, na verdade. Apenas você precisa do dado de número de empregados. E se o número de empregados é um dado importante nessa metodologia, ela também pode ser questionada. Por quê? Pela metodologia for criada em 80, a dinâmica de empregados numa empresa modificou muito com o tempo. Então, ela não diferencia empregados da produção de empregados administrativos. E isso é uma crítica a essa metodologia. Não leva em consideração a diferença do pessoal administrativo. Ela usa parâmetros americanos que acabam subestimando a noção de poluição, porque os dados americanos são feitos a partir de indústrias que já tiveram todo a sua licença ambiental feita, e ela só considera as indústrias de transformação. Porém, conforme essa metodologia de 87, essa metodologia de 87, a classificação das indústrias, os tipos de indústrias modificou muito conforme o tempo. Naquela época, como eu disse, o refino de petróleo abarcava tudo que você pode imaginar sobre petróleo. E a indústria química, da mesma forma. E hoje, muitas indústrias que são sabidamente contaminantes não foram abarcadas muitas tipologias industriais não foram abarcadas por essa metodologia por causa disso. Porque o IBGE destrinchou de uma forma que não, o IBGE e o próprio ZIG, porque o IBGE, a KNAIS 4, foi revisada por causa da revisão do ZIG, que eles se complementam. Que, com a mudança, muitas indústrias sabidamente que contaminam foram excluídas dessa metodologia. Graças a Deus, né? No lugar, foram só 3 que foram excluídas. E a metodologia acaba sendo eficiente para indicar a indústria, os tipos de indústria de potencial poluidor. Mas cabe uma interpretação dos dados, porque como são todos os parâmetros industriais, dependendo da análise, se você vai analisar, por exemplo, uma bacia, é importante mais dar os pesos para, por exemplo, os contaminantes da água ou os tóxicos. E a Moreno, ela afirma que é importante a preocupação com a análise dos tóxicos e os metais tóxicos em todos os parâmetros de poluição. São identificáveis as áreas, setores e as indústrias com a estimativa de maior potencial poluidor. O estudo acabou verificando as áreas críticas na avenida, localmente, com a análise do setor censitário, e isso possibilitou, e as que foram identificadas nesse setor censitário não necessariamente foram a mesma coisa da escala de bairro, mostrando uma necessidade realmente da análise pontual, ou seja, do setor censitário, para a metodologia. E essa metodologia é eficaz porque torna ágil o processo de identificação dessas áreas. E, a partir disso, é mais fácil apontar aonde precisa de diagnósticos mais elaborados. Enfim, é isso. Eu apresentei toda a metodologia. Isso daí uma pequena parte da minha dissertação, que eu precisava analisar onde estavam as indústrias e como as indústrias se comportavam. Essa metodologia é interessante porque ela é rápida, ela não necessariamente precisa de entrar nas burocracias brasileiras para conseguir algum dado, e consegue-se uma análise satisfatória a nível local, a nível do setor censitário, que é a menor unidade de escala brasileira. Então é isso, muito obrigada.